Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto que nós vamos discutir hoje tem a ver com uma figura muito enigmática do Antigo Testamento, mas que vai aparecer também no Novo Testamento. Balaão. Quem era Balaão? Era um profeta. Mas era um profeta que também era feiticeiro. Deus usa gente assim? Para ser usado por Deus, você não tem que estar em ordem, você não tem que estar em dia com a sua santidade? Claro, a gente está pensando em ser usado como porta-voz de Deus, né? Como profeta, como a boca do Senhor. Eu não consigo entender direito qual é a situação de Balaão, tanto no Antigo Testamento, no Pentateuco, onde ele é convocado para amaldiçoar o povo de Deus e abençoa, quanto no Novo Testamento, quando a figura dele é invocada, inclusive no livro de Apocalipse. A minha dúvida crucial é, por que Deus falava com ele, lidava com ele, tratava com ele, se ele não era de Deus, ou ele era? E ser de Deus significa que você pode também transitar livremente com o poder das trevas? Muito esquisita essa história. E para complicar um pouquinho, eu leio na Bíblia, se não me engano, no Novo Testamento, de que não brota de uma mesma fonte água doce e água amarga. E uma árvore que produz bons frutos não produz frutos amargos. Como é que fica a história de Balaão à luz disso tudo? Não é uma incoerência? Está no ar, vejam só. Olá! Com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para você que participa do programa votando em nossa enquete. E ela está, como sempre, publicada no site vejamsó.com.br. Os convidados de hoje são o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Paz e graça, pastor Jonatas. Tudo bem? Paz e graça, reverendo Heber. É um prazer estar aqui mais uma vez participando desse programa tão importante para a cultura cristã. Legal. Onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus que o senhor pastoreia? A nossa sede está localizada na Rua do Carmo, número 71, aqui no centro de São Paulo, ao lado do Poupa Tempo. Muito obrigado pela presença do irmão. Valeu. Do outro lado, recebemos também mais uma vez o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Para a gente é um prazer estar aqui novamente e sempre colaborando de alguma maneira para a gente entender melhor ainda a palavra de Deus. É um prazer. E a Metodista Livre, onde fica? Então, a igreja que eu pastorei, na igreja local, fica na Rua Santa Romana, 288. A gente fala Vila Bonilha, né? Mas é próximo ali à Ponte do Piqueri. Sempre usa essa referência, Ponte do Piqueri aqui em São Paulo. Zona Norte? Ali está a Zona Norte e Oeste. A gente fica no meio de tudo. Tá bom. Bem, para você saber direito quem foi Balaão e por que nós vamos tratar dele, com certeza a sempre muito bem preparada matéria do Zeca vai elucidar. Vejam só. De forma muito marcante no Antigo Testamento, com os profetas, mas também durante o Novo Testamento, usando os apóstolos, Deus sempre falou usando pessoas como instrumento. Assim, as palavras de Deus, ditas por lábios humanos, eram consideradas como autoritária e tão verdadeira quanto aquelas palavras que Deus comunicava pessoalmente. Aquelas que eram ditas diretamente, como aconteceu, por exemplo, no caso de Moisés. Não há, assim, diminuição da autoridade destas palavras quando eram faladas por lábios humanos. Descrer ou desobedecer a qualquer uma delas era descrer ou desobedecer ao próprio Deus. Com essa ideia inicial em mente, podemos dar o próximo passo. Será que Deus usa qualquer pessoa? Fala com feiticeiros? Com falsos profetas? Deus usa essas pessoas para transmitir sua mensagem? Será que podemos usar o caso de Balaão como exemplo disso? Para isso, precisamos conhecer a história de Balaão. Afinal de contas, Balaão era um profeta de Deus ou um falso profeta?
Era uma pessoa séria ou queria apenas ganhar os benefícios oferecidos pelo rei? A história está registrada no livro de Números, nos capítulos 22 até o 24. Ali, podemos conhecer um pouco sobre esse homem muito misterioso. Afinal de contas, são apenas esses capítulos que falam sobre Balaão. O espírito da história não é bem compreendido, a menos que seja levada em conta sua característica dramática. A história de Balaão representa uma das porções enigmáticas desse livro basicamente histórico. No empenho de determinar o caráter de Balaão, dois extremos de interpretação entram em cena. Há quem o chame de salafrário, um verdadeiro feiticeiro pagão, embora desempenhasse o papel de profeta ao abençoar Israel. Por outro lado, outros o elevam à alta posição, como profeta nascido fora do tempo. Nada diferente do exemplo de Melquisedeque. Os estudiosos aptos e competentes apresentam evidências bastante sensatas de ambos os lados da questão. Não é possível que um estudioso comum da Escritura chegue a uma conclusão inteiramente satisfatória sobre o assunto. Um rápido exame nos pontos a favor e contra talvez nos ajudem a obter uma melhor avaliação. Primeiro, Balaão dispunha de acessibilidade a Deus. Ele falava direto com o Senhor. Em segundo lugar, e por outro lado, o registro bíblico, lá em Judas 11, fala que Balaão cometeu o erro da ganância. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. E agora, o exemplo de Balaão nos ensina que Deus fala com feiticeiros e falsos profetas? Ou não? Na verdade, Balaão era profeta e então Deus não usa pessoas que não fazem a sua vontade. Bom, fique ligado, porque a resposta para essa pergunta você acompanha no debate de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Vamos começar o nosso debate. Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, aliás, ele é conhecido aqui, ele é autor, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse livro aqui é um livro todo cheio de mistérios, né? O Código Secreto de Enoque. Enoque já é uma figura enigmática, né? Bem esquisita. E o livro do pastor Jonatas que desvenda as lições bíblicas que Enoque nos traz. Baseado na Bíblia ou no livro de Enoque? Na Bíblia. Na Bíblia, né? E esse outro livro de meditações, mais simples, né? O Sacrifício Perfeito, livro da vida abundante, na verdade, escrito também pelo pastor Jonatas. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Queria saber como é que o senhor responde a pergunta. Deus fala a feiticeiros e falsos profetas, como o caso de Balaão indica, ou isso é um engano? Eu acredito, reverendo Heber, que isso é um engano. Na minha humilde opinião, Balaão era um profeta. Ele era do reino de Edom, ele tinha conhecimento de Deus. Nós vemos em toda a sua trajetória que Balaão falava com Deus, Deus o respondia. Balaão sacrificou a Deus da forma correta, Deus respondeu e atendeu. O único problema de Balaão é que Pedro, inclusive, revela, né, na 2 Pedro, é que ele amou o prêmio da injustiça. Ou seja, ele se desviou do propósito. É como aquele cristão que começa pelo Espírito e termina pela carne. Ele amou mais o prêmio da injustiça do que obedecer a Deus. Esse foi o problema desse profeta. Mas a palavra de Deus revela claramente que ele era um profeta. Ele falava em nome de Deus, era porta-voz de Deus. Tanto que Deus confirmava as suas palavras e ele abençoou Israel, ele profetizou sobre o Messias, ele trouxe, de certa forma, as evidências de que ele era um profeta de Deus, diferente de um feiticeiro. As pessoas até falavam que ele falava por encantamentos, predizia por encantamentos, porque essa era a visão naquele contexto.
Então, os profetas, eles não eram conhecidos como um profeta de Deus lá, por exemplo, no contexto de Israel. Inclusive, há autores que enquadram Balaão como um profeta menor, né? Assim como Enoque também. Então, nós temos essa visão que ele, de fato, é uma figura enigmática, mas dentro do contexto bíblico, ele era um profeta de Deus. Ele falou, era porta-voz de Deus, falou em nome de Deus. Muito obrigado. Essas suas ponderações, pastor Jonatas, vão ser alvo da nossa discussão daqui a pouquinho. Perfeito. Antes disso, nós vamos ouvir o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, respondendo a mesma pergunta. Deus fala a feiticeiros e falsos profetas? Então, eu diria que eu não vejo, não é algo usual ou habitual Deus fazer isso, né? Mas há situações em que Deus, para se comunicar na soberania dele, ele falou ao coração de pessoas ímpias, inclusive, né? É o caso de Balaão e há outros casos aí na Bíblia. Eu creio que Balaão não era um profeta de Deus, que Balaão era simplesmente um mágico, uma pessoa que trabalha com encantamentos, e que Deus, querendo mostrar soberania, o governo dele, ele foi e falou diretamente ao Balaão. Então eu percebo que o Balaão, ele imaginava que ele teria alguma vantagem, né, nessa situação, só que realmente Deus deu um ensinamento, ensinou o Balaão nessa decisão, nesse propósito que ele tinha, que realmente era receber para tentar amaldiçoar o povo de Israel, né? Então eu não creio que Balaão era um profeta de Deus, não creio, inclusive não era comum profetas nesse período, né? Mas o que eu vejo em Balaão, sim, que era um pagão, um feiticeiro pagão, e que Deus, de alguma maneira, veio e falou a ele, já que você quer realmente lidar comigo e tratar da bênção e maldição que pertence, no caso, a Deus, de abençoar, então Deus disse, então deixa que eu vou tomar as contas. E aí Deus tratou diretamente com Balaão. Legal, então temos aí duas opiniões bem diferentes e bem opostas sobre Balaão, né, entre os nossos dois convidados. Antes de prosseguir o debate com eles, eu quero conversar com você. Qual é a sua opinião a respeito do tema? Lá na página do programa na internet, há uma pergunta a respeito disso. Vamos a ela? Deus usa feiticeiros? Deus usa feiticeiros? Primeira resposta, sim, usa quem ele quer. Segunda resposta, não, pois não seria coerente. Terceira resposta, não sei. Ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete, já que o assunto é Balaão, o homem do Antigo Testamento, concorre a esse livro do pastor Marcelo Oliveira, A Fascinante Cultura Judaica, presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Esse livro desvenda o pano de fundo do Antigo Testamento, como é que a cultura judaica influenciou e foi usada pelo Espírito Santo de Deus para produzir o texto sagrado que Jesus usou, né? Porque Jesus e os apóstolos são anteriores à produção dos evangelhos e das epístolas. Então a Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento, e esse livro desvenda o pano de fundo do Antigo Testamento, tá bom? E já que estou falando de desvendamentos, etc., anota o telefone da Agrade para você ligar amanhã e se informar a respeito dos cursos que você pode fazer. Existem mais de 600 filiais da Agrade no país. Amanhã é o dia, inclusive, que tem a minha aula na sede. Você pode se matricular, ainda é possível, para o curso de Análise Bíblica do Novo Testamento. A gente está nas epístolas, mas dá para você aproveitar ainda assim, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. Não só para o meu curso, você tem que se informar sobre todos os cursos que tem ao longo do país. E esse é o telefone para você se informar. Diz onde você mora, né? Qual é a sua área de interesse, e as meninas lá da Agrade vão tentar te ajudar. 0 operadora 11 3115 0819. Quem gosta de música, tem aula de canto, aula de violino, aula de teclado, né? Quem gosta de pregação tem aula de oratória. Quem gosta de Bíblia tem análise bíblica, tem curso de teologia, tem um monte de cursos na Agrade, você com certeza vai gostar. Bom, você tem visto aqui, né, alguns recados nossos, e antes de sair para o intervalo, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que você com certeza já percebeu. Há muitas mudanças acontecendo na educação
do Brasil, graças a Deus, né? O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? O MEC tem ouvido os especialistas e perguntado a opinião dos interessados para buscar o interesse da maioria nas suas resoluções. As mudanças do novo ensino médio, por exemplo, foram feitas assim, ouvindo a população. O resultado foi que 72% dos brasileiros aprovaram as mudanças. O Enem também é resultado disso. O MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes decidiram que, a partir de agora, as provas serão feitas em 2 domingos, e você lembra, não era assim. O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular que define os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. E sabe como ela foi construída? Com mais de 12 milhões de participações. Isso representa o começo de uma grande mudança. Aliás, se você quiser, e eu acho que você devia fazer isso, conhecer todas as melhorias na educação, é só acessar o site do MEC, mec.gov.br. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. De volta com o programa Vejam Só, naquele momento muito legal, aliás, na minha opinião, mais bacana, porque é a hora que a gente conhece a nossa audiência, né? O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Agora, em outubro, nós faremos um sorteio de uma fotografia e a foto sorteada vai ganhar os ingressos para passar um dia aí no Magic City, em Suzano, na Grande São Paulo. É um parque aquático para você se divertir com a família. Muito legal. E é muito fácil participar do sorteio. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a fotografia sua e de quem assiste ao programa com você e postar no facebook.com/programa Vejam Só. O endereço é bem fácil, facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o nosso perfil. Posta lá a foto, dando o nome de quem aparece na fotografia, nome de todo mundo, a pessoa que bateu a foto também, se ela não estiver lá, né? E a cidade e o estado que você mora. Pronto. Aí, em outubro, a gente vai fazer o sorteio de uma fotografia, tá bom? Vamos lá. Hoje, a primeira foto vem de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E nós temos lá o Ronaldo Jerônimo Gonçalves. Cadê a primeira foto? O Ronaldo Jerônimo Gonçalves, quem bateu a foto foi a esposa, a Elivanéia, né? Ou Elivânia, lá de Barra Mansa. E se essa foto for sorteada, a Elivânia, que não aparece, vai ganhar também o ingresso. Por quê? Porque o Ronaldo pôs a informação certinha lá no Facebook, tá bom? Ósculo Santo para você, Ronaldo e Elivânia. Vamos continuar no Rio de Janeiro, agora em Itaperuna, nós temos o William Cimei, né? Valeu, William. Deus abençoe, obrigado pela sua audiência aí de Itaperuna. Um ósculo santo para esse povo bacana do Rio. Em Sumaré, no interior de São Paulo, ou na capital de São Paulo, eu não sei, né? Porque tem um bairro chamado Sumaré e tem uma cidade chamada Sumaré. A Fernanda Lima assiste ao programa. Se a Fernanda Lima for do bairro do Sumaré, fica o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui no Vejam Só, tá bom? É só entrar em contato pelo Facebook e conversar com o Rafael. Em Vila Boa, Goiás, nós temos o Júlio César assistindo ao Vejam Só. Valeu, Julião. Obrigado pela sua audiência. E Goiás eu tive muito poucas vezes, né? Preciso voltar a esse estado maravilhoso. Quem sabe eu passo pela Vila Boa. No Rio Grande do Sul, que vontade de comer um espeto corrido. Nós temos a gaúcha Marijane Santos assistindo ao Vejam Só. Valeu, Marijane. Boa sorte no dia do sorteio. E coma aí um churrasco, um espeto corrido no meu nome aí no Rio Grande do Sul, tá bom? Não, ela mora no Rio Grande do Sul, mas na cidade de Rio Grande, né? Não em Porto Alegre, no Rio Grande. Valeu, Deus abençoe vocês. Faça a sua fotografia, porque além dos ingressos no Magic City, a foto premiada também vai ganhar uma edição da Bíblia Missionária, uma edição de luxo da Bíblia Missionária, preparada pelo pastor Jamierson, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia
produzida totalmente no Brasil, no país, e que está sendo traduzida, já foi traduzida para o espanhol e está sendo traduzida para o inglês. Quer dizer, agora é o Brasil que exporta versões de Bíblias de estudo, né, em vez de traduzir. Muito legal, isso é muito bacana. Vamos lá. Nós estamos aqui com o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e com o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre. Pastor Jonatas, por que o senhor acha que Balaão era um profeta de Deus? Porque o reverendo Nilson disse que ele não era, não, que ele era feiticeiro. Então o senhor vai dizer por que o senhor acha que ele era um profeta de Deus, e depois o reverendo Nilson vai dizer por que ele acha que ele não era um profeta de Deus, era um feiticeiro. É bem comum, reverendo Heber, dizer-se que Balaão era um feiticeiro ou algo parecido, por quê? Pela forma que as pessoas, quando leem encantamentos, então a pessoa tem aquela impressão, puxa, era um feiticeiro. Mas, quando eu digo que ele era um profeta, não sou eu que estou dizendo, é a própria Sagrada Escritura. Pedro, se nós lemos aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, ele diz dessa maneira, mas teve, olha, os 15 em diante, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Ou seja, a Bíblia chama ele de profeta, não sou eu que estou dizendo. Então ele era um profeta. O problema é que ele, infelizmente, a semelhança de muitas situações que nós vemos hoje, ele amou o quê? O prêmio da injustiça. Quando ele começa, ele recebe aqueles homens, não é Deus que visita ele. Ele busca a Deus. Ele fala para eles, ó, fiquem aqui, né, os príncipes de Moabe vão até a casa dele, esperem, e esta noite eu vou consultar a Deus. Então ele já conhecia Deus, ele era semita, ele era um homem descendente de Edom, então de Esaú, então ele conhecia através de Abraão, que era uma linhagem de Abraão, então ele tinha um conhecimento do Deus verdadeiro, tanto é que ele busca o Deus verdadeiro. Aqui no capítulo 22, versículo 8, ele diz claramente, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens que estão contigo? Deus demonstra claramente que tem intimidade com Balaão, conhece Balaão, mas não conhece aqueles homens. Ué, quem são esses homens que estão contigo? Então Balaão, o que ele faz? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito, cobriu até a face da terra, tal. Então Deus disse a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Ou seja, então Deus ele tem uma relação com Balaão, e Deus, de certa forma, já tem aquela intimidade, fala para ele, com ele você não vai com eles. Então Balaão inicialmente obedece, pela manhã ele diz, olha, eu não vou com vocês porque o Senhor falou que não é para eu ir. Ou seja, um feiticeiro, primeiramente, o feiticeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é consultar os espíritos malignos, ele não vai buscar Deus. Para mim é uma novidade, um feiticeiro, você vai lá na feitiçaria, ele vai buscar o Deus verdadeiro? Não, ele sabe, vou buscar um espírito maligno, um Deus pagão. Não, ele sabia, vou buscar o Senhor. E Deus falou com ele, não vá. Mas eles insistem com ele, aí começa a questão, o problema de Balaão. Por isso que é um erro, ele cometeu um erro, um grave erro, como Pedro fala, para cada um de nós, homens de Deus, não cometermos o mesmo erro que ele. Que ele amou o prêmio da iniquidade. Então, eles começam a instigar Balaão com prêmios, recompensas, honras. Então Balaão começa a se abalar com isso, ele começa a ficar, puxa, mas quem sabe, né? Então eu vou insistir com Deus, essa noite eu vou buscar Deus. Aí começa o problema de Balaão. Então ele busca Deus novamente, Deus percebe que está no coração de Balaão, percebe que Balaão está já de olho na recompensa, e Deus permite que ele vá. Mas Deus estava testando Balaão. É que Deus queria que ele fosse, não. Deus já tinha dado a ordem, que ele tinha que questionar Deus novamente. Ele tinha que obedecer à semelhança de Abraão. Abraão, quando recebeu a ordem, olha, vai lá, leva o seu filho, sacrifica ele. Abraão não vê essa questão, Abraão buscar Deus novamente, Senhor, será não? Ele já sabia o que Deus queria. E Deus esperava isso de Balaão. E Balaão, o que ele faz? Insiste novamente, busca Deus, Deus vai com eles.
Mas aí no meio do caminho, quando Balaão está com a jumenta, o anjo do Senhor, a teofania, Deus se manifesta e Deus corrige Balaão ali, mais uma vez permite que ele vá. Então nós vemos que ali tinha uma relação de Deus, uma intimidade de Deus com Balaão, e a própria Bíblia fala, ele era profeta. Esse foi o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, aqui de São Paulo. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, teólogo, professor de teologia. Por que o senhor diz que Balaão é um feiticeiro e não um profeta? Ok. Eu vejo que Balaão, a gente vai ver que realmente ele não é um profeta de Deus. Há vários indícios, né? Primeiro, que não era comum um profeta nesse tempo. A segunda questão, que a palavra de Deus sempre mostra que a questão do vidente, do profeta, do adivinho, muitas vezes numa mesma palavra podia se traduzir por essas diversas formas. Então não penso que seja simplesmente a palavra profeta, um sinal que seria um profeta de Deus. Tanto que os profetas de Baal eram chamados de profetas de Baal. Então, como o pastor usou, que o Balaão é chamado de profeta e por isso é de Deus, então os de Baal também eram chamados de profeta, né, na questão de Elias. Bom, então, outra questão, o texto que nós temos aí, principalmente números 22 a 24, né, que trata a questão de Balaão, lá no versículo de número, no versículo aqui 22, deixa eu só, versículo 7, então foram-se os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Então o que a gente vai perceber? Que isso aqui não foi simplesmente uma novidade. Olha, vamos pegar um profeta de Deus para amaldiçoar o povo de Deus. Era comum essa prática. Havia mágicos, havia encantadores, pessoas que se diziam profetas e que se acreditava que a fala deles tinha poder de abençoar ou amaldiçoar alguém. Então já existia um preço de encantamentos. Tanto que aqui em Números 22, 7, ele diz que eles levaram o preço dos encantamentos. Então havia uma prática comum. Então o que eu vejo? O Balaão era mais um desses profetas ou videntes, né, feiticeiros, como nós temos falado, de alguém que não era do povo de Deus e que ele trabalhava esse tipo de serviço. A gente vai perceber que até mesmo quando ele vai levá-los ao monte, né, quando ele é levado ao monte para abençoar o povo e na verdade o rei queria que ele amaldiçoasse, ele pede para fazer sacrifícios, ele dá o número de animais que tem que acontecer, ele cria todo um clima, todo um cenário para passar essa ideia que os mágicos passavam, de que realmente você está mexendo com coisas misteriosas e coisas espirituais. Então o Balaão, na minha visão, realmente ele não era um profeta de Deus, ele era um profissional, né, digamos assim, contratado para fazer mágicas. Tanto que o preço dos encantamentos é o que os midianitas levaram até ele para pagá-lo. Agora, o que acontece que eu vejo é o seguinte, como Deus é Senhor sobre toda a criação, ora, o Balaão usou de uma artimanha. Quando eles o buscaram, eles sabiam a força que o Deus de Israel tinha. Foi isso que eles comentaram. O rei se assustou e disse, olha, os judeus estão aqui, os israelitas estão aqui, sabia do que Deus já tinha feito com eles. Então, o mais correto seria não o Balaão chegar para eles, vou consultar um outro Deus para defender vocês. Mas o Balaão tinha que usar realmente a figura de um Deus forte. Então ele disse, olha, eu vou consultar o Javé, vou consultar o Deus de Israel para ver o que ele me diz. Então, tudo isso é uma artimanha do Balaão, tudo isso é uma estratégia dele para enganar os midianitas que estavam pagando para ele, e os moabitas que estavam pagando para ele esse valor. Só que aí, a surpresa que eu vejo é essa, que na hora que ele se propõe a dizer que vai consultar Deus, Deus mesmo toma a iniciativa, Deus vem e Deus fala a Balaão. Quem que é esse pessoal? O que você está fazendo? E aí Deus é que toma essa iniciativa. Então eu percebo que o Balaão, na verdade, não foi ele que tinha essa intimidade com Deus, mas ele quis usar da figura de Deus, só que Deus veio, teve esse encontro com ele, e Deus, então aí vai tratar com o Balaão, e aí Deus disse, não, você não vai amaldiçoar esse povo, vai abençoar. Aí começa todo esse diálogo de Deus com ele que a gente conhece. Então eu vejo que o Balaão não era um profeta de Deus, não era comum profetas nesse tempo, profeta vai ser comum após o período do juiz, após o período de Samuel. A gente vai perceber que aqui havia um preço de encantamento que já era conhecido, então não foi uma prática ocasional, realmente era comum isso, e que o Balaão, na verdade, ele quis usar de toda essa figura de poderoso para realmente enganar os moabitas, só que Deus veio e Deus interviu na situação. Então eu penso que quando Deus falou para ele, Deus não estava dando uma revelação para o Balaão, o que Deus estava falando para ele é afirmando o que Deus já tinha falado, que a bênção estava sobre os judeus. Bom, ele convenceu o senhor? Não. Mas vamos lá, pastor Jonatas,
o Balaão não era judeu, certo? Não, mas ele era um profeta. Nós vemos que o próprio Enoque era um profeta. E ele é bem anterior ao povo judeu. Nós temos aquele hábito de achar que Deus só poderia falar através dos judeus. Mas antes dos judeus, Deus também já tinha suas formas de se manifestar universalmente. Enoque era da linhagem pura Sim. de Sete, Sim. Portanto, antecessor de Abraão. Vai lá. Isso. O meu querido Balaão, não, né? Ele era descendente de Esaú. De Esaú, e de certa forma, ele conhecia Deus. Por mais que Esaú fosse inimigos de Israel. Sim, mas ele conhecia o Deus verdadeiro. Tanto é que como que ele ia consultar o Deus verdadeiro se ele não conhecesse ele? Boa pergunta. Como é que o senhor responde isso? Se ele era um feiticeiro, que história é essa de ele consultar Deus? Então, é aí que eu digo a questão. Todos ali sabiam quem era Deus. Todos aqueles sinais que Deus fez com o povo atravessando o deserto foi para mostrar quem era Deus. Então Deus se tornou conhecido pelo que ele fez através de Israel. Então Balaão sabia quem era Deus. Se ele chegasse, aquilo que eu falei há pouco, se ele chegasse e falasse para o povo, vou consultar um Deus outro aí, o povo vai dizer, mas esses deuses não podem nada, olha o que aconteceu com os deuses egípcios, o que aconteceu com todos os deuses dos povos que enfrentaram. Então ele tinha que mostrar para eles que ele tinha um Deus forte, que ele ia consultar o Deus de Israel. Então ele quis enganar o povo. Ele quis enganar o povo. Na verdade, o Balaão ali, o engano, na verdade, dele estava em cima dos que queriam contratá-lo. Ele, na verdade, fez toda uma armação, uma estratégia para convencê-los de que realmente ele teria poder de fazer alguma coisa. Então, na verdade, ele não ia consultar Deus, ele estava fazendo isso, só que Deus veio e interviu nessa situação. Ele não consultou Deus, pastor? Ele consultou a Deus, está claro lá, a Escritura é clara. É uma interpretação do reverendo que eu respeito, ele está interpretando dessa maneira. Mas nós não vemos isso na Escritura. A Escritura é bem clara que ele de forma responsável, ele prefere consultar Deus. Ele poderia ter enganado eles, falado, não, vou lá com vocês me pagam um certo preço, mas não. Primeiro ele se preocupou, a preocupação dele foi primeiro consultar o Senhor. E a questão dele ser um profeta, nós vemos aqui que a Bíblia fala claramente, aqui no capítulo 24, versículo 2, que quando Balaão está aqui profetizando, o Espírito de Deus veio sobre ele. Eu entendo, se ele não fosse um profeta de Deus, o Espírito de Deus não viria sobre ele. Como que o Espírito de Deus vai vir sobre um feiticeiro? Muito contraditório, na minha humilde opinião. Sim. O dia seguinte... Essa é forte. Então, nós não podemos nunca confundir os fatos do Antigo Testamento com fatos do Novo Testamento. Hoje, o que nós temos é essa ideia de que o Espírito Santo vem e usa alguém. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho que sempre é importante deixar claro, que ajuda a entender isso. As pessoas normalmente confundem o dom de profecia do Novo Testamento, que é um dom onde o Espírito Santo coloca no meio da igreja, para a edificação da igreja, com o profeta do Antigo. Os profetas do Antigo Testamento necessariamente não significava que o Espírito Santo ia habitar neles, ou que o Espírito Santo ia viver neles como se fosse um santuário. Mas o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, ele poderia usar e se manifestar a qualquer um. Então, vir sobre alguém não significava estar habitando em alguém. Vir sobre alguém não significava que alguém realmente pertencia a Deus e Deus mas usava. por que o Espírito Santo vai tomar um feiticeiro? Não, mas o texto não diz que o Espírito Santo toma, mas diz que veio sobre ele e Deus manifestou. Não é a mesma coisa? Não, vir sobre significa simplesmente que Deus pode vir e falar, Deus pode vir e mostrar qual que é a vontade dele. Vamos pensar um caso aqui. Quem nós podemos imaginar, só pegar um exemplo, não estou fugindo do caso do Balaão, mas se a gente for pegar alguns exemplos bíblicos que nós temos lá, como que Deus trouxe revelações ou como que Deus trouxe manifestações a outras pessoas que não eram cristãs. Por exemplo, vamos imaginar a mulher de Pilatos, que teve um sonho do que não devia tocar em Jesus. A história do Nabucodonosor. Como que o Nabucodonosor teve sonho, teve revelação de Deus de que o que ia acontecer na história, que aí o Daniel só vem e interpreta para ele. Então o que nós vamos perceber? Que de alguma maneira é uma revelação de Deus. Essa revelação de Deus é essa manifestação de Deus, através de pessoas que não eram do povo. Outra coisa é o Espírito de Deus vir e fazer habitação. Aí sim realmente tem que ser alguém que pertence ao Senhor. Pastor. Então, um caso diferente. Uma coisa é Deus dar um sonho, eu acredito que Deus pode dar um sonho para o feiticeiro, como
Deus continua fazendo isso, às vezes quer salvar um feiticeiro, Deus vem e fala com ele através de um sonho, Deus fala com ele de várias maneiras, diversas maneiras, através da palavra, mas o Espírito veio sobre ele, ou seja, o Espírito de Deus veio sobre ele. Eu entendo que é totalmente diferente do que aconteceu com Nabucodonosor. Em nenhum momento fala que o Espírito de Deus veio sobre Nabucodonosor. Fala que Deus falou com ele de diversas maneiras, através de sonhos, trouxe o profeta Daniel para revelar para ele o sonho. Então, se fosse para nós compararmos Nabucodonosor com Balaão, por exemplo, teria que entrar aí uma figura de um verdadeiro profeta no meio da história e trazer para ele uma revelação de algo de Deus. E não é isso que acontece. O próprio Deus se revela a ele, o próprio Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele. Então isso é incontestável, está na Escritura, não tem como a gente questionar essa situação. Está muito claro a questão e não tem similaridade da questão do Nabucodonosor. Reverendo Fontinelli, se o senhor tem razão, por que o Balaão disse, depois de consultar ao Senhor, que era um embuste dele, né, segundo o senhor, mas ele desiste da missão, ele desiste do dinheiro, fala, não vai dar porque Deus não quer. Então, na verdade, o que a gente vai perceber? É que o Balaão, o que aconteceu com ele? Deus tomou a iniciativa, né? Tanto que quando lá no início o pastor falou que ele consultou o Senhor, não, ele disse que ia consultar o Senhor, para enganá-lo. Aí diz que Deus veio, quer dizer, não foi ele que consultou, Deus veio, está lá no versículo 8 de 22, números 22, Deus veio e Deus falou com ele. Só que aí Deus chegou e disse para ele, você não vai fazer isso. Deus tomou a frente e tal. Aí, devido à insistência do Balaão de querer levar a vantagem, porque ele recebia para isso, então Deus começa a tomar a iniciativa. Você quer, então você vai. É como se Deus falasse, você quer me provar, então vai que eu vou mostrar para você quem eu sou. Como ele fez com o faraó no Egito. Você quer desafiar? Porque o faraó disse, que Deus é esse? Ele falou para Moisés, então eu vou mostrar quem é o Deus. A mesma coisa foi o Balaão. Você quer então ir para amaldiçoar o povo? Então vai. Só que você vai dizer o que eu estou falando. E aí o Balaão foi, e aí Deus começou a colocar medo nele. Deus falou, você vai falar isso, não fala outra coisa. Aí teve a experiência da mula lá do jumento, ou seja, aquela experiência foi suficiente para o Balaão perceber que ele estava lidando contra um Deus que realmente era real e poderoso, que não era as mágicas que ele fazia. Então Deus foi tratando com o Balaão de uma maneira que colocou medo no coração dele. E o Balaão ficou com medo. O Balaão sabia que ele não podia enfrentar Deus. Ele sabia, ele conhecia quem era Deus. Então aí é que o Balaão aparentemente vai ter que confirmar o que Deus falou por medo, ele vai acabar confirmando o que Deus falou, só que nessa hora, quando diz veio o Espírito do Senhor, eu acho muito, assim, vou ser sincero, eu acho muito simples a gente pensar que só porque diz veio o Espírito do Senhor, então significa que ele é um profeta de Deus. O Espírito de Deus, no Antigo Testamento, essa linguagem veio o Espírito do Senhor, é como também fala veio um Espírito de mentira da parte do Senhor, é uma linguagem do Antigo Testamento. É diferente da ideia de que o Espírito de Deus vem e usa alguém. Ali é uma manifestação de Deus, que Deus veio e disse, é isso que você vai falar. O Balaão só retrocedeu por medo de Deus, porque ele percebeu que ele estava lidando. Só que depois a gente viu o que ele fez, que é o que depois vai acontecer lá no Novo Testamento, que fala do caminho do Balaão. O que ele fez? Ele viu que não podia ir contra Deus, mas ele queria continuar ganhando o lucro dele. Então ele chega para eles e faz uma proposta depois que ele falou, olha, Deus disse isso e não tem como voltar atrás, mas eu vou ensinar uma coisa para vocês. Que o senhor só vai falar depois. Tá bom. Você não sai daí, quer saber qual é a estratégia de Balaão, que depois o Novo Testamento desce a lenha? A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa. Vejam só, para o derradeiro bloco, hoje o assunto é Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um feiticeiro ou era um profeta de Deus? Pois é. O pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, disse que ele era um profeta de Deus que ficou com um olho grande por causa do dinheiro e acabou se perdendo. O reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, disse que ele era um feiticeiro que experimentou o poder do verdadeiro Deus, né? Mas que também nunca foi servo do Senhor. Vamos ver o que disseram as pessoas, né, abordadas pelo querido Zeca, lá na Crentolândia, a respeito do tema de hoje. Vejam só. Você acha que Deus usa falsos mestres, usa feiticeiros para levar a sua mensagem?
Olha, o apóstolo Paulo disse que importa que o evangelho seja pregado, né? Então eu acredito que sim. Se Deus usou até um jumento, né? Há casos e há casos, né? Eu acredito que se o justo não se dispõe em fazer a vontade de Deus, Deus ele pega naquele momento, se a pessoa estiver necessitada de ouvir, Deus ele usa qualquer gente, qualquer forma, né? Eu já ouvi testemunho de pessoas precisando mesmo de uma resposta e Deus usar talvez a vida de um bêbado dizendo, ó, Deus te ama, Deus é contigo. Então, há casos e acaso. Eu acredito que Deus ele não habita nesse templo, né? Mas eu acredito sim que Deus ele pode usar a boca, como ele usou a boca da jumenta, ele usa porque ele necessita falar com as almas, amém? Eu acho que sim, eu acho que Deus, como ele é soberano, ele pode falar com quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Eu acho que ele pode inclusive usar pessoas, ele pode usar um ateu, por exemplo, para falar com uma pessoa que é cristã. Eu acho que é bem complexo, é bem profundo, tem coisas que a gente não entende, né? Mas eu acho que sim. Sim. Se Deus usou uma jumenta, né? Por que não usar falsos profetas? Vamos lá. Pastor Jonatas, Deus usa falsos profetas, feiticeiros? Deus pode usar, ele é soberano. A questão aqui que nós estamos focando é se Balaão era um feiticeiro ou se era um profeta. Eu entendo que Balaão era um profeta. Os irmãos acreditam na inerrância das Sagradas Escrituras? Eu acredito. Eu creio que o que está escrito é a palavra de Deus. E nós vemos aqui que, como eu disse, que Balaão já conhecia Deus, que Deus, Jeová, era o Deus de Balaão, apesar que eu estou dizendo, ele tinha esse defeito, essa falha de caráter, que nós já estamos debatendo aqui. Aqui no versículo 18, capítulo 22, diz claramente, então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Nós vemos que Balaão demonstra o compromisso dele com Deus. Então, o Senhor, meu Deus, ele não está aqui surpreso, olha, Deus falou comigo, que Deus foi esse que falou comigo. Não, você não vê nenhuma surpresa de Balaão. Ele fica, assim, claramente demonstrando a todas aquelas pessoas que ele está submisso à vontade do Senhor, meu Deus. O que ele mandasse, ele falaria. Então, mas tem uma coisa que eu esqueci de perguntar para o senhor. Sim. Se Balaão era profeta de Deus, por que a palavra encantamento está muito associada a ele? Então, a palavra encantamento, naquele período, era muito comum. Tem até uma interpretação que diz, ela vem do hebraico nashak, e significa observador diligente. Ou seja, ele observava e ele tinha uma estratégia para todas as situações. Então, ele era procurado para uma saída espiritual, digamos assim. Então, as pessoas não compreendiam, não entendiam que muitas vezes Balaão, ele, de certa forma, ele queria vantagens, mas ele conhecia Deus e buscava Deus. E naquele momento, ele tinha uma autoridade espiritual e Deus falou com ele claramente, olha, esse pessoal aí, você não vai poder amaldiçoar, porque ele é bendito. Então, não tinha como ele fazer nada. Deus deixou claro para ele. O problema é que ele jogava, dá a impressão que ele jogava nos dois times. Ele queria agradar todos, entendeu? Mas é possível Deus usar alguém assim? É possível. Nós vemos aí hoje. Aquele dia, Jesus não falou? Muitos dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Entendeu? Vós que praticais a iniquidade. É o caso de Balaão. Por isso que Pedro adverte a igreja. Pedro adverte a todos nós, olha, cuidado. Vocês não podem entrar no caminho de Balaão, porque ele amou o que? O prêmio da injustiça. Ele queria o que? Obter lucro através da fé. É aquela coisa, eu vou orar por você, você me dá tanto. É o que nós temos, infelizmente, vivido nesses dias também. Então, às vezes, acontecem esses fatos. E o caso de Balaão era esse. Nós vemos claramente, ele era semita. Então, ele era abençoado, tinha uma linhagem abençoada. Mas o problema dele é que ele queria, ao mesmo tempo, servir a Deus e servir a sua própria iniquidade, aquela vontade de ter lucro
através das suas atitudes. Era esse o problema dele, mas ele claramente diz que Deus é o meu Deus. Então, ele era um profeta. O senhor acredita na inerrância das Escrituras, reverendo? Eu acredito sim, na inerrância das Escrituras, sim. Né? Agora, eu creio que nós podemos ter problema de traduções. Né? Mas aí uma coisa que me chama a atenção, que eu queria até observar com todo o respeito, pastor, mas eu vejo uma incoerência. Né? Porque se você crê que Deus usou o Balaão, porque o Balaão era um profeta de Deus e que ele não usaria, no caso, sendo um feiticeiro, como que depois você pode acreditar, então, que no Novo Testamento, aquelas pessoas que foram usadas e profetizaram e vão comparecer diante de Deus, ele vai dizer, eu não conheço vocês. Ele vai dizer para essas pessoas, vocês praticam iniquidade. Quer dizer, quem pratica iniquidade, a ideia de iníquo é alguém que nunca foi salvo, alguém que nunca foi de Deus. O iníquo é alguém assim. É diferente de um transgressor. Então, a ideia de iniquidade é alguém separado de Deus. Então, se iníquos, pessoas iníquas, como você colocou, poderiam ter sido usadas por Deus para trazer revelações de Deus, então o Balaão não precisaria ser um profeta de Deus, poderia sim ser um feiticeiro, um iníquo naquele contexto, né, pagão, e Deus ter usado ele da mesma maneira, como você entende que Deus usaria hoje pessoas em determinados momentos. Então é isso que eu percebo, que não tem como. Né? Eu percebo que não tem aquilo que a palavra fala, que você até citou no começo do programa. Não tem como da mesma fonte sair água boa ou ruim, da mesma árvore dar fruto bom ou ruim. Então o Balaão, ele só podia trazer coisa ruim. Ali ele só trouxe porque não foi Deus usando o Balaão, Deus trazendo uma profecia através do Balaão. Ali foi Deus falando para o Balaão. O Balaão nada mais, nada menos fez do que falar o que Deus tinha falado para ele. Então, para mim, o Balaão realmente não era de Deus, né? Era realmente um pagão, né? E que usava o nome de Deus. E foi tudo estratégia dele. Quando ele chega lá, vou consultar o Senhor meu Deus. É tudo para enganar. E se a descendência dos edomitas era tão abençoada por Deus, né? A minha pergunta é a seguinte, por que Deus se irritou tanto com eles a ponto de depois mandar destruir os amalequitas? Né? Por que Deus mandou e disse, olha, eu quero arrasar com eles aqui, não quero que sobre ninguém. São todos da mesma descendência. Então, se há uma bênção de Deus sobre eles, por que Deus depois trata seriamente? Então, eu percebo que há uma incoerência nessa questão. Então, eu acho que o Balaão não era um profeta de Deus, não era usado por Deus, não tinha a bênção de Deus, ele simplesmente foi alguém que usou de malandragem para enganar o povo, inclusive que estava pagando ele. Pastor Jonas, o Balaão vai estar no céu? Eu acredito que não. Mas ele é profeta de Deus. Ele apostatou. A questão aí que nós temos que focar nesse momento é que qualquer um de nós aqui pode apostatar da fé. Foi o que aconteceu com ele. E por diversos motivos. Entendeu? A questão de Balaão foi o quê? A ganância. Ele amou o prêmio da iniquidade. Então, o que é esse prêmio da iniquidade, hein? Seria o quê? A cobiça, amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro. A Lava Jato pegou mala lá no apartamento de Balaão? Foi mais ou menos isso, né? Eles falaram para ele, Balaão, vem, a gente vai te honrar, vamos te dar riqueza, tudo que você precisar, o que você quiser. E no fundo, aquilo contaminou o coração dele. A cobiça, né? Ela vai o quê? Gerar o pecado. Então, quando a pessoa cobiça, todos nós temos falhas e pecados, mas nós temos que o quê? Nos voltar para Deus, obedecer a Deus. E o problema dele foi esse. Ele deixou de obedecer a Deus. Eu não estou dizendo que ele era bonzinho, nada disso, não era nada disso, não era bonzinho. A questão dele ser um profeta de Deus também não lhe garante a salvação, não é nada disso. A questão é que ele começou pelo Espírito e terminou na carne. Nós vemos aqui que Judas mesmo fala no versículo 11 aqui, capítulo 1, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, qualquer pessoa pode servir a Deus, aceitar a Cristo e de repente ela se desvia do caminho. E foi o caso de Balaão. Ele começou pelo caminho da fé, ele buscou a Deus, a Bíblia fala claramente, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário, lá em capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Balaão se aproximou de Deus porque ele creu que Deus existe. A questão aí, que no meio do caminho, ele começou a colocar os seus interesses acima da vontade de Deus. Essa é a minha visão. Reverendo,
o senhor tem dito desde o começo que o Balaão era um falso profeta, certo? Como é que ele fez? Deus não conseguiu, ou melhor, Balaão não conseguiu, porque Deus não deixou fazer o que o rei queria, né? Amaldiçoar o povo. Mas ele prejudicou o povo. Como que ele conseguiu isso? Então, qual que foi a estratégia do Balaão? Aí a gente vê que realmente ele era um profissional pago para aquilo. Quando ele viu que não deu certo, nada, e que aí o rei disse, bom, já que você, em vez de amaldiçoar, você abençoa, então vou retirar tudo que eu tirei. Aí ele percebeu que estava, ele quis ainda levar vantagem. Qual que foi a proposta dele? Ele falou, olha, eu vou ensinar uma coisa que vocês podem fazer, e que se vocês fizerem vai dar certo, porque ele ainda estava contando com a possibilidade do prêmio. Qual que foi a estratégia dele? A estratégia dele foi o seguinte, disse, olha, esse povo, ele tem a bênção de Deus, só que Deus, ele não aceita que o povo o abandone e vá cultuar outros deuses. Esse então faz o seguinte, você vai colocar prostitutas, envia prostitutas para o meio do povo, chama eles para participar das festas de vocês, que eram festas idólatras, coloca as prostitutas, atrai os homens para cá, e daí você vai contaminá-los. Você contaminou, você vai ver como Deus vai abandoná-los. Quer dizer, o Balaão era esperto, ele sabia. O Balaão, na verdade, ele conhecia Deus, ele sabia das leis de Deus, mas isso não significa que ele era de Deus, né? E aí a estratégia dele foi essa. Então a proposta dele foi essa, olha, seduz o povo, engana através da prostituição e da idolatria, que aí Deus não vai mais abençoar o povo. E aí que Apocalipse depois, outros textos na Bíblia, vai falar sempre do caminho de Balaão, que é pessoas muitas vezes colocando ideias na igreja, ou trazendo para dentro da igreja, ou levando o povo da igreja para fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, muitas vezes com interesses, querendo levar vantagens aí, né? E simplesmente o povo de Deus às vezes aceita essas coisas no meio da igreja. Então o caminho de Balaão é isso, foi o engano que ele usou, a estratégia que ele sugeriu ao rei para fazer com que os judeus se afastassem da bênção de Deus, que seria eles pecando por conta própria. E deu certo? E deu certo. E aí deu certo, e aí tem toda aquela história que a gente vai conhecer, que aí depois houve batalha, e no final tem toda aquela história que a gente conhece lá, que o filho do Eleazar, né, depois ele vai entrar a ponto de que um judeu tinha levado uma midianita para ter relações dentro da tenda dos pais, e aí o filho do sacerdote vai lá e acaba matando os dois ali dentro, porque a coisa realmente, a estratégia deu certo, o povo de Israel realmente se voltou contra Deus ali, enganado pela idolatria, pela feitiçaria e prostituição que o Balaão, né, tinha sugerido que fosse feito, né? Infelizmente, sim. Bom, então ele... Final triste. Final triste. Final triste. Essa situação de Balaão. A questão aí é que Balaão, ele tinha, de fato, conhecimento, como o pastor disse, de Deus. Então, infelizmente, nós vemos que tem pessoas que têm o conhecimento de Deus. O profeta de Deus, aquele muitas vezes que fala a palavra de Deus, nem sempre ele está com a vida, infelizmente, 100%. Nós vemos aí essa questão da apostasia. O camarada conhece a verdade, ele às vezes prega a verdade, mas a vida prática dele, a sua vida prática é totalmente diferente daquilo que ele prega. Ele é um hipócrita. Então, de certa forma, nomenclaturamente, ele pode se dizer, eu sou um profeta de Deus, mas o coração do homem só Deus conhece. Essa é a verdade. Era o caso de Balaão. Deus já conhecia o coração dele. Tanto é que Deus testou ele. Deus deixou claro para ele, ó, não vá. E ele insiste com Deus porque ele estava interessado. Se ele não tivesse nenhum interesse na riqueza, no dinheiro, ele simplesmente fala, não vou, não tenho o que vai me fazer me tirar da minha casa. Eu estou convicto, Deus falou comigo para não ir. Mas ele insiste, ele tem esse procedimento de insistir porque ele estava de olho, ele queria vantagem de qualquer maneira. Então essa estratégia que ele utilizou foi inclusive para garantir a vantagem dele, entendeu? Dele atingir o objetivo, que era o quê? Ter aquele prêmio, e isso foi o que causou a sua ruína. Se ele não fosse tão importante, por que Deus ia ficar comparando? Porque Pedro ia comparar, advertindo a nós, a igreja de Cristo, cuidado, olha o que Balaão, olha o final dele, olha a situação de Balaão. Porque ele pode se dizer assim, ser um exemplo do que não se deve fazer, entendeu? O do que um profeta de Deus, um homem de Deus não deve fazer, que é amar o prêmio da iniquidade. Ele, ao invés de obedecer somente a Deus, ele começar a colocar outras coisas em primeiro lugar.
Isso causa a ruína de qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus. Eu poderia. Foi? Poderia fazer uma colocação? Claro. Eu penso que eu poderia comparar o caso de Balaão, na visão que eu estou colocando, é como o caso de Judas, no Novo Testamento. O Judas, para mim, o Judas nunca foi um discípulo de Jesus, no sentido de alguém que realmente reconheceu quem era Jesus. O Judas, ele andou do lado de Jesus. O Judas, desde cedo, ele amou o dinheiro. E sempre ele mostrou isso. E é alguém que amou o prêmio da iniquidade. Né? A ideia do Judas sempre foi alguém que caminhou paralelo ali a Jesus. Mas aí eu pergunto, quando Jesus enviou 70 a Samaria, quando Jesus soprou o Espírito sobre eles e depois eles voltam todos maravilhados, Senhor, nós vimos milagre. O Judas não foi usado nessa? Foi. O Judas foi. Então, aí vem aquela questão, Deus pode ou não pode, quando Ele quer usar alguém que o coração ainda não está nas mãos do Senhor? Eu creio que o Judas é um caso desse. A gente poderia até comparar mais ou menos igual o Balaão. Então, eu não creio que o Judas é alguém que era de Jesus. Mas eu creio que ele teve depois, na vida dele, ele teve aquela escolha. Olha, você andou com ele, você conheceu, agora tem o prêmio da iniquidade, qual que você quer? O Balaão foi a mesma coisa. Depois da experiência que ele teve com Deus, o Balaão, ele não era de Deus, mas a experiência que ele teve, a maneira que Deus tratou com ele e mostrou, aí Deus poderia colocar diante dele, e agora, você vai continuar sendo esse profeta do mal que você é, ou você quer se render a mim? E ele preferiu ainda a iniquidade. Eu penso que ali não é o prêmio da iniquidade que ele abandonou, foi uma apostasia. Eu penso que ali ele nunca quis aceitar, porque ele ainda continua amando a iniquidade. Esse entendimento do reverendo reforça aquilo que eu estou dizendo. Porque se nós perguntarmos, Judas foi um apóstolo de Cristo? Quem vai dizer que não foi? Ele foi. O problema dele é como o Senhor afirmou. Ele amou o prêmio da iniquidade. Ele se desviou porque a Bíblia mesmo revela. Ele já tinha essa ganância, ele tinha esse defeito de caráter, as ofertas eram dadas para ajudar o ministério de Cristo, ele ficava de olho, ele queria desviar e desviava de fato. Então aquilo foi se fortalecendo na vida dele e foi o que aconteceu, a mesma coisa com o Balaão. Ele conhecia, poxa, melhor que Judas que andou com Cristo 24 horas por dia, e dormia com Cristo, ouvia as palavras de Cristo. Nós não podemos dizer que ele não foi um apóstolo, ele não foi. Se a gente pensar, fizer uma visão, digamos assim, ampla, a gente pode dizer, Judas nunca foi um apóstolo, porque desde o início ele já tinha essa iniquidade do coração, mas não, nós sabemos que ele foi, o problema é que ele se desviou. A mesma coisa que aconteceu com o Balaão, essa é a minha visão. Tem uma pergunta que subjaz aí na discussão e que eu queria que vocês falassem. Reverendo, o que Balaão praticava era magia ou feitiçaria? Ele fazia truques ou ele de fato fazia encantamentos pelo poder do diabo? Então, o que eu creio que o Balaão, ele na verdade, a visão que eu tenho é que ele era alguém que trabalhava com todas essas questões. Tanto que para ele ser procurado ali pelo rei, é porque o Balaão era uma figura importante. Então, quando vai estudar algumas questões históricas de Balaão, mas não é no texto bíblico, mas as informações, é que ele teria sido uma pessoa que realmente ele trabalhava com quase todo tipo de práticas daquele dia, magias, encantamentos, sortilégios, todo tipo de coisa que você pudesse imaginar. E por isso ele era reconhecido, e por isso é que ele foi procurado. Por que o Balaque não procurou uma outra pessoa qualquer, mas por que ele procurou o Balaão? Pela fama que o Balaão tinha, ele trabalhava com qualquer coisa. Tanto que aí é que ele passa essa imagem que ele também teria acesso ao Deus de Israel, que ele também teria acesso a Javé. Eu vou conversar com ele para ver. Porque ele passava essa ideia de que mexia com tudo. Então, eu penso que o Balaão em si, ele trabalhava com todas essas questões. Tanto enganos, quanto muitas vezes eu creio que até espíritos poderiam usá-lo, como usou feiticeiros, outros ali no Antigo Testamento. E o senhor acredita que ele fazia magia e feitiçaria? Bom, essa informação seguramente nós não temos nas escrituras, como o pastor disse, são questões extra-bíblicas, né? Então tem muita especulação, eu não sei até que ponto esse termo encantamentos poderia ser até mesmo uma astúcia dele, nós não sabemos, como a gente vê aí. Deus já passou num poste lá, traga o seu marido em 2 dias, é garantido. Então a pessoa vai lá, paga um preço e se faz aquele... E nem sempre é verdade, entendeu? Tem pessoas que nem são, essa é a verdade. Inclusive eu vi uma reportagem sobre isso, que pessoa que nem feiticeiro não era nada, ela coloca lá uma placa, um lugar, e ela inventa que ela é um feiticeiro,
e a pessoa vai lá, paga um valor X e ela fala, não, vou fazer um trabalho aqui para você e vou resolver a sua situação. E a pessoa fica aguardando, mas deu uma coisa errada, é por isso, por aquilo, e dá um monte de desculpa, some. Então, infelizmente, tem esses fatos. O caso dele, ele de fato era famoso, mas a Bíblia não revela exatamente qual tipo de procedimento que ele fazia. O que nós vemos no contexto bíblico é que Balaão, ele foi procurado e ele teve essa intenção, como eu disse, é uma interpretação do reverendo, de que ele usou de astúcia. A palavra é clara, ele não diz aqui que ele usou de astúcia. Diz que ele falou, eu vou consultar o Senhor, o que ele me disser, eu vou fazer. A palavra encantamento está presente. Não, a palavra encantamento está presente. O encantamento aqui, como eu disse, essa questão do encantamento, aqui que a palavra fala, nós, na tradução lá na Shack, claramente, observador diligente. É que é uma questão de tradução, foi traduzido como encantamento. Mas muitos estudiosos, eles falam, é a questão que ele era um observador diligente. Ele era um camarada que ele tinha estratégias. A pessoa procurava ele e trazia uma solução, uma estratégia para resolver um problema. Então, por isso que ele foi procurado. Esse é o sentido da palavra? O senhor é hebraísta também? Né? Não, o meu negócio mais era o grego. Mas a ideia aqui em si, eu entendo que quando fala de encantamentos aqui, ele está falando mesmo de práticas misteriosas. Ocultistas. Né? Ocultistas. Porque qual que era a proposta do Balaque? Para que ele amaldiçoasse o povo. Se fosse só uma estratégia, então não ia ter essa ideia de amaldiçoar. Quer dizer, ele queria que ele proferisse uma palavra. Não foi isso que ele foi fazer no monte? Depois leva ele em 3 lugares diferentes, né? E ali ele vai pronunciar palavras. O rei se fosse só estratégia... O rei que o contratou, é Balaque, né? Sim. Balaque. O rei acreditava que uma simples maldição ia prejudicar Israel? Era a crença daquele dias. Era a fama, Era né? a crença. E era a crença daquele dias, que esses encantadores, que os mágicos, né? o mesmo profeta, que às vezes a tradução vai estar com profeta, acreditava que eles tinham poder, que quando eles falavam acontecia, que eles tinham alguma ligação com o sobrenatural, que a palavra deles fazia isso. Então o rei realmente o contrata pensando nisso, que a palavra dele tinha essa... Que por sinal não é só uma questão pagã, né? Nós sabemos que mesmo no contexto judaico, sempre se acreditou que a palavra em si trazia bênção ou maldição, porque Deus falou isso. Né? Vocês vão entrar na terra, vocês vão proferir bênção aqui, maldição ali. Os pais abençoavam os filhos. Então, a questão no Antigo Testamento da bênção ou da maldição não era só um entendimento pagão, era um entendimento, inclusive, judaico. Ali que você vai ter no contexto do povo de Deus, que a palavra em si ela tinha um poder de produzir alguma coisa. Né? Hoje isso ainda acontece, pastor? O quê? O poder da palavra? Olha, eu acredito que quando as pessoas elas têm uma autoridade, por exemplo, o pai sobre o filho, eu acredito que o pai possa amaldiçoar um filho. Eu acredito nisso. Mas só que a maldição não vem sem causa, diz a palavra. Por exemplo, eu entendo assim, se um filho é obediente, se um filho é submisso e o pai o amaldiçoa, sem motivo algum, entendeu? Não vai produzir efeito algum. Mas se é um filho rebelde, e o pai também não tem nada de Deus e ele lança uma palavra de peso e maldição, eu acredito que no mundo espiritual até espíritos malignos só possam se aproveitar daquela brecha e trazer sim um estrago, uma consequência sobre a vida de quem está sob a autoridade, por exemplo, de um pai, a autoridade que o pai exerce sobre um filho. Esse caso, esse contexto, eu entendo assim que era a fama de Balaão, então ele acreditava que ele não tinha saída, o Balaque, ele estava sem saída, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou procurar esse camarada que ele é famoso, ele é conhecido. Então, mas eu vejo, assim, de certa forma, que o compromisso de Balaão era com Deus. Em todos os momentos, os 3 montes que ele levou, sempre Balaão, se fosse assim, se a Balaão estivesse usando, como o reverendo disse, ele tinha várias formas e ele podia consultar um espírito, outro. Você não vê isso no contexto bíblico. Ele sempre segue fielmente esse objetivo. E todo lugar que ele chega, ele faz um sacrifício. E aquele sacrifício, eu entendo que é a Deus. Tanto que Deus se manifesta na sequência. É muito similar ao que aconteceu com Gideão. Então, essa questão do Espírito de Deus vir, o Espírito de Deus, no contexto bíblico, ele só vinha sobre os homens de Deus, os profetas. Gideão, sobre os juízes. Gideão, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. O caso de Sansão também é muito similar. Sansão, ele era um homem de Deus. Vai dizer que não era um homem de Deus, mas ele, infelizmente, não caiu
Não pecou, não errou, não desobedeceu a Deus? Ele era nazireu, ele tinha compromisso com Deus, mas ele errou, pecou e caiu feio. Mas ele, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, com a queixada de jumenta, ele matou 1000, diz a palavra. Ok. Então, era o Espírito de Deus, ele veio sobre o quê? Um homem de Deus, não vem sobre, não o contexto bíblico, eu não vejo o Espírito de Deus vir sobre um feiticeiro. Bem rapidinho, reverendo, os sacrifícios que Balaão fazia eram para Deus? Eu creio que não. Tudo fazia parte da estratégia dele para enganar os moabitas. Na verdade, a estratégia dele era ficar protelando, porque ele sabia que Deus já tinha falado e ele queria o dinheiro. Então ele começou a criar situações. Quando ele pede, me traz 7 bezerros, 7 não sei o quê, faz 7 altares, o número 7 era comum nessas práticas. A gente pensa que às vezes 7 era só na Bíblia. O número 7, sempre, na cultura dos povos, né, pagãos, ele sempre fez também essa ideia de que o 7 tinha alguma coisa de misteriosa. Então, na verdade, ele ficou criando situações para ficar protelando, para de alguma maneira dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte. Que é o que o pastor, inclusive, usou o exemplo. Ele falou, hoje, às vezes, tem pessoas que nem conseguem fazer alguma magia quando o pessoal paga ele, coloca um anúncio lá, mas ele se passa como se fizesse. Daí a pessoa procura, ele arruma uma desculpa. Não, é por causa disso, daquilo. É o que o Balaão estava fazendo. No altar não é aqui, vamos tentar lá. Vamos para outro lugar. E começa a fazer esses altares para só protelar. Mas aqui o contexto bíblico... É que o nosso tempo acabou, pastor. Você vai poder continuar esse debate com o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e com o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, por intermédio dos contatos publicados no vejamsó.com.br na aba Convidados, tá bom? Vamos ver quem ganhou o brinde de hoje da Agrade. Foi a Cleonice Bezerra de Souza, lá de Maceió, lá nas Alagoas. Parabéns, Cleonice. A gente se despede aqui. Nos veremos no próximo Vejam Só.